estimado diácono Felipe, meus queridos, este é o 17º domingo do tempo comum, um conjunto de textos muito bonitos hoje a igreja nos apresenta, e todos esses textos bíblicos nos levam a refletir sobre a temática da oração. Nós precisamos primeiramente entender o que é oração. Entendendo o que é oração, nós entenderemos a sua eficácia e nós efetivamente conseguiremos rezar ou orar de maneira útil para a nossa santificação, a nossa salvação. O catecismo da Igreja Católica é constituído de 4 partes, e a última parte, uma das partes, é dedicada inteiramente para refletir sobre a oração. Olha a importância, né? Orar, segundo o catecismo, é possibilitar que a alma se eleve até a realidade de Deus. E para o catecismo, a oração constitui-se de um diálogo com Deus. Um diálogo. Nós vamos percebendo que dialogar com Deus não é tão simples quanto pensamos. Como assim não é fácil dialogar com Deus? É só nós avaliarmos como têm sido os nossos relacionamentos interpessoais, né? Nas nossas casas, nos ambientes onde convivemos. Como é difícil ser compreendido pelo outro. Como é difícil fazer com que a nossa intenção, a nossa realidade, os nossos sentimentos, o que estamos passando, chegue até o outro. Essa incompreensão, ela é comprovada por tantos conflitos que nós vemos nas nossas relações. Ora, se é desafiador nos relacionarmos com aqueles que convivem conosco o tempo todo, né? Quanto mais desafiador é, de fato, conseguirmos dialogar com algo que vai para além da nossa realidade humana, que é Deus. Então é desafiador. Elevar a alma até o transcendente é um exercício, requer esforço. Por isso que a vida de oração é uma vida de esforço, né? A oração na dinâmica espiritual é similar ao que na dinâmica corporal representa os exercícios físicos, por exemplo, né? Pega a sua vida, né? Sua vida de cuidado com o seu corpo, né? A vida fitness, né? Como é desafiador se manter naquele ritmo, regrar, ter uma alimentação saudável, exercícios que não sejam em excesso e nem careçam, mas sejam na medida, fazer tudo certinho para que você goze de um equilíbrio biológico e fisiológico. É fácil? Não é. E a oração é a mesma coisa em relação à alma, ao espírito. Requer esforço, persistência. Por isso que o evangelho de hoje vem nos falar: a vida de oração requer concentração, insistência e persistência. Então vamos ao evangelho de hoje, um evangelho muito bonito. Nós estamos acompanhando neste ano o evangelista Lucas. E Lucas tem um detalhe que os outros 3 evangelistas canônicos não têm. Lucas nos mostra um Jesus orante nos principais momentos da vida de Jesus enquanto esteve aqui na terra, antes de tomar decisões, antes de executar ações. Jesus fazia o que primeiro? Ele se tornava recolhido, se recolhia e se colocava em oração ao Pai. Ora, minha gente, Jesus é Deus. Ninguém, tal como Jesus, tem tanta comunhão com o Pai
E ele ainda assim se colocava nesses momentos de oração em comunhão com o Pai antes de realizar quaisquer atividades. Pega, por exemplo, Jesus escolheu um a um dos 12 apóstolos. Antes de escolher, Jesus subiu no monte para rezar. Olha só, antes de Jesus se transfigurar, por exemplo, para aqueles 3 discípulos no Monte Tabor, ele se coloca em oração. Antes de iniciar o trajeto da paixão, que não seria fácil para Jesus sofrer tanto, ele se coloca em oração. Tudo isso nós vemos no Evangelho de Lucas, um Jesus orante. É interessante que no Evangelho de Lucas, Jesus está sempre a caminhar, né? Ele sai de um lugar e ele vai em trajeto para Jerusalém. Então, todo o Evangelho de Lucas, de maneira muito pontual, a partir do capítulo 9, Jesus está caminhando e não para mais, até ele chegar no seu ponto último e a cumprir a sua missão, que é a cruz. Enquanto ele está caminhando, em alguns momentos ele para e reza. E os discípulos começam a perceber isso, né? Nossa, o mestre, qualquer coisa importante que vai acontecer, ele tem parado e rezado. E eles começam a cultivar um pouco de curiosidade no coração. O que será que Jesus fala para o Pai? Como será que Jesus reza? Como é esse jeito de intimidade com Jesus, de Jesus com o Pai? Eles começam a ficar curiosos. Por isso que o Evangelho de hoje parte dessa curiosidade boa, né? Não é aquelas curiosidades que a gente tem da vida dos outros que não edifica, né? Que às vezes brota do coração. Não, é uma curiosidade santa. E eles perguntam, mestre, né? Num certo momento Jesus parou de rezar e eles se aproximam e diz a Jesus, mestre, o Senhor poderia nos ensinar a rezar? Porque João ensinou os seus discípulos, né? É interessante que os apóstolos eles falam de João Batista. João representa o Antigo Testamento. O Antigo Testamento rezou ao Pai. O Antigo Testamento se aproximou de Deus, mas essa proximidade não foi completa. Mas esta oração não foi tão eficaz ao ponto de alcançar as alturas dos céus. Por isso que nós vemos um dos salmos que tem na Bíblia, diz assim, o Senhor está acima da terra e Ele olha a terra dos altos céus. Mas agora em Jesus Cristo, Deus não nos olha mais de longe, como nos diz o salmo que está no Antigo Testamento. Ele agora nos olha olho a olho, de frente, porque Ele se fez um de nós. Ele se fez um de nós, né? Por isso que a igreja, quando o sacerdote toma a hóstia consagrada nas mãos e após a consagração a apresenta à Assembleia, diz o missal que a hóstia deve ser elevada à altura do olhar da Assembleia, porque nós agora olhamos face a face a Deus, o que era impossível antes. Então João ensinou os seus discípulos a rezar, mas não foi tão eficaz. Ensina-nos a rezar, Jesus, do jeito que o Senhor reza, para que nós possamos ter uma contemplação de Deus de maneira plena. E a igreja nos ensina, né, como se faz uma oração perfeita. Nós não conseguimos chegar a Deus por conta própria. Está no prólogo do Evangelho de São João. A Deus, o Pai Todo-Poderoso, ninguém jamais viu, mas o seu unigênito, que desceu das alturas dos céus, este Deus nos deu a conhecer. Olha só, está no prólogo do Evangelho de João. Ou seja, para nós tocarmos a Deus, nós precisamos nos tornar Cristo. É por isso que na doxologia da missa, da liturgia eucarística, o sacerdote erguendo junto do diácono o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, e naquela patena também todas as nossas vidas, os nossos sofrimentos, tudo isso é apresentado pelo Cristo sacerdote
ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Está no Evangelho de João, no capítulo 14 também. Jesus diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Ninguém vai a Ele senão por mim. Então o segredo de uma oração eficaz é nós nos revestirmos de Cristo. De tal modo que quando nós assim não o fazemos, nós paramos no meio do caminho. Nós não conseguimos, né? A maior e mais importante de todas as orações, né, é a missa. Porque nela nós rezamos a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, né, que se chama oração dominical. E nela nós entramos num diálogo completo com Deus. Mas quem nos leva a dialogar com o Pai é Cristo. Por isso que tudo na missa é Cristo. O sacerdote é in persona Christi. A palavra é a palavra de Cristo. A assembleia onde 2 ou mais estão reunidos, lá está Cristo. É o próprio Cristo. Se nós não nos unirmos a Ele, nós não conseguimos chegar ao céu pela nossa oração. O sacerdote diz na doxologia: por Cristo, com Ele e nele, aí nós chegamos até o céu. Né? E é muito bonito isso, né? Isso se reflete ritualmente na missa, em toda a procissão de entrada, né? Quando, após o comentário inicial, começa o canto de entrada numa liturgia, ali, aquela procissão de entrada, não é simplesmente, vai começar a missa, o padre tem que chegar até o altar. Aquilo é um rito litúrgico, né? Tem padre que entra parecendo o Silvio Santos, né? Assim, é um rito sagrado, é algo sério. Por quê? Porque da porta para fora, nós deixamos os barulhos da nossa rotina, as nossas preocupações, né? Os compromissos diversos que nós temos e tantos barulhos que tem no mundo. E da porta para dentro, quando na procissão de entrada, à frente vai Cristo, representado pelo crucifixo, ali está a representação de que Ele é que nos conduz ao mistério de tocar o Pai. É Cristo quem vai na frente. Nós vamos atrás dele. A representação de todos os ministros que servem ao altar representam cada um que se coloca na assembleia. Se tivesse a possibilidade, todos deveriam tomar parte da procissão de entrada. Porque nós estamos entrando no mistério, né? Por isso que está de trás para frente. Cristo à frente, nós atrás dele entrando num mistério, não entrando na igreja, num templo de pedra. E é um mistério que nos eleva até o céu. E atrás de tudo, o mesmo Cristo também é quem vai a nos arrebanhar, porque nós corremos o risco de ficar parado no caminho. E acontece, viu, minha gente? Quantas vezes nós entramos numa liturgia eucarística, a maior de todas as orações, o nosso corpo está presente, mas a alma está muito longe de Jesus. Os nossos pensamentos divagam pelas nossas preocupações e tantos compromissos, e nós muitas vezes não conseguimos tocar o céu. Quando isso não acontece, não é culpa de Deus, né? Ex opere operato, Deus realiza a obra. Se isso não tocou a minha humanidade, o problema não está em Deus, está em mim. Por isso, se preparar, viver o momento da missa, que é a mais nobre de todas as orações, né? Se preparar, viver com intensidade, né? Só que o que aqui nós celebramos não pode parar somente aqui. Não pode. Isso precisa ser perpetuado ao longo dos nossos dias, a nossa semana, pela vida de oração, né? O que é oração? Não é meramente ficar proclamando as orações decoradas que não nos elevam e não nos edificam. Oração é um diálogo, é a continuação da missa. Conversar com Jesus. Está passando algum momento difícil na semana? Né? Se separe daquilo como Jesus fazia e consagre.
se espiritualizar, se elevar. Nós temos feito isso, né? Tem muita gente que diz amar a Deus, mas não convive com Deus. Não é possível. Eu dei um exemplo na outra missa. É possível, por exemplo, que um casamento acabe por se solidificar, né, e permaneça firme, sendo que os nubentes, os cônjuges, convivem uma vez por ano? Dá um casamento para sobreviver convivendo com o cônjuge uma vez por ano? Não. Por quê? Se eu não convivo, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não consigo amar. Não dá para amar a Deus também sem conviver com Ele todos os dias. Por isso que todos os dias a minha vida deve ser uma oração. Ao acordar, traçar um sinal da cruz, né? Agradecer os alimentos. Você reza antes de tomar refeição? Ou come igual um pagão? Para a gente refletir. Rezar em família em alguns momentos, né? Vai trabalhar, passando algum problema, um estresse no trabalho, sai, né? Respira, invoca a presença do Espírito Santo, volta. Quando a gente começa a viver em oração, a nossa vida começa a se tornar muito diferente, porque nós não vivemos mais para nós mesmos, mas Deus vive em nós, né? Como nos diz São Paulo, né? Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olha o que diz São Paulo apóstolo. Nós estamos já nesse grau de santidade? Com certeza não, né? Começando pelo padre. Então, enquanto não estivermos lá, precisa arregaçar as mangas e se esforçar. Se esforçar na vida de oração, parar um pouquinho, rezar, né? Tem gente que, por exemplo, casa na igreja. Quem é casado aí? Qual foi a última vez que vocês dois rezaram juntos? Acenderam uma vela, invocaram a presença de Deus, colocaram diante de Deus os desafios da sua vida familiar? Ai, padre, nunca fizemos. Pois é. E aí as coisas começam a se desordenar e no fundo nós colocamos a culpa em Deus. Mas nós não nos empenhamos, né? Sabe como uma pessoa, ela fica gordinha, né? Ainda bem que eu estou fitness, né? E ela põe a culpa na comida e nos outros? Não, a culpa é sua, porque você é uma pessoa desordenada. Não é regrada, não faz exercício, não faz o que deve fazer. E a vida espiritual, a vida como um todo é assim. Se nós não rezamos, olha minha gente, rezando, o diabo já não nos deixa em paz. Imagine sem fazê-lo. Então, a liturgia de hoje é esse convite, né? E Jesus, ele vai ensinar o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração muito bonita, né? Nós vemos as petições do Pai Nosso. Não dá para a gente fazer uma reflexão de uma por uma, porque é muito comprido. Mas, no fundo, nós podemos dividi-la em duas partes. Uma parte se volta a Deus e outra parte se volta para nós mesmos e para a nossa vida comunitária, familiar, né? Pode ver, as primeiras invocações é sobre Deus que a oração fala. Pai, santificado seja o teu nome, ou seja, Deus, ele deseja ser exaltado e louvado, é do desejo de Deus, né? Venha o teu reino, ou seja, se cumpra a tua vontade, dá-nos aquilo que precisamos, o pão de cada dia, o pão espiritual. E depois as outras intenções vão se referir aos nossos desafios enquanto aqui estamos peregrinando, porque Deus é um Pai que está disposto sempre a nos ajudar. Oração persistente, né? Então, eu vou dar um desafio para você, você vai ver o quanto que é desafiador. Coloque um propósito nessa semana para você fazer todos os dias espiritualmente, para você ver o quanto é desafiador estar em Deus. É desafiador, né? E nós vemos essa questão do desafio, que é apresentada na primeira leitura de hoje, né? Olha só, o Senhor disse a Abraão, o clamor contra as cidades de Sodoma e Gomorra chegou até mim. De mim disseram que o seu pecado se agravou muito
eu vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. E Abraão, é muito interessante que Abraão, ele se coloca na presença de Deus. No fundo, Abraão sabe que Sodoma e Gomorra, de verdade, são duas cidades imprestáveis. Não amam a Deus, merecem a destruição, merecem o pior, né? Mas Abraão faz o quê? Ele não deixa de pedir pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Olha só que bonito isso, né? É um retrato da misericórdia de Deus que se manifesta na pessoa de Abraão. Abraão diz assim: Senhor, se tiver 50 justos na cidade, ainda assim o Senhor vai destruir, vai matar os justos junto com os ímpios? E Deus diz: não, se tiver 50, eu não vou matar. Abraão tem um santo atrevimento. Ele diz assim: Senhor, desculpa importunar, mas se tiver só 45, né? Tudo bem, então não vou. Senhor, mais um pouquinho, se tiver só 40, depois 30, 20, e por último 10. Que Abraão, né? Santo Agostinho vai dizer: Abraão se deu mal, porque não tinha nem 10. Ele pediu insuficiente. Aqui é um retrato da insuficiência das nossas orações. Muitas vezes, minha gente, nós sabemos ou pensamos que nós temos o controle da vida nas mãos. Eu sei o que é bom para mim. Sabe nada. Abraão pensou que 10 ele estaria tranquilo. 10 justos está de boa. A cidade foi destruída porque só tinha uma família justa, que era a família de Ló. E ainda a mulher desafiou a Deus e virou estátua de sal. Ou seja, a cidade foi destruída. Pediu mal, ou não pediu completo, né? Pois é, quantas vezes nós rezamos, por exemplo, sobre o sofrimento, né? Todos nós já sofremos, todos nós já nos deparamos com pessoas enfermas, por exemplo, que conhecidas ou familiares. Mas será que, por exemplo, uma enfermidade não foi o jeito que Deus encontrou para santificar aquela pessoa? Será que não foi o jeito que Deus encontrou para, por meio do sofrimento daquela pessoa, santificar a família dela? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos o que pedir. Por isso, a melhor oração, sabe qual é? É uma oração de entrega a Deus. Essa é a melhor oração. Senhor, eu estou passando por tal situação, mas eu estou à disposição. Olhe por mim, por esse sofrimento. Aquela oração que Jesus faz no Monte das Oliveiras deve ser o paradigma das nossas orações. Senhor, eu não quero beber este cálice, mas seja feita a vossa vontade. Aí está. Quando nós chegarmos nesta condição de orantes, nós podemos nos dizer seres humanos elevadíssimos, entregues totalmente à vontade de Deus. Enquanto isso, é preciso que nós nos corrijamos, sempre, né, estar a nos orientar, a voltar para a vontade de Deus. E aí, Abraão pediu 10, não foi suficiente. Sodoma e Gomorra foram destruídas as cidades. E nós vemos que no livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías vai dizer: sabe quantos justos existem sobre a terra? Um. Se Abraão tivesse falado: Senhor, se tiver um justo, o Senhor pouparia, ele teria conseguido. Isaías 53, o quarto cântico do servo de Javé, vai dizer assim: o único justo é o servo sofredor. E nós sabemos que é quem? Jesus Cristo. Tudo o resto não presta, inclusive nós. Pois é. Então, os favores de Deus vêm não pelos nossos méritos, pelo quanto nós fazemos, mas vêm pela misericórdia e pelo amor de Deus. E é isso que nós precisamos entender nesse domingo. Por isso, eu termino esta homilia retomando este salmo belíssimo que nós ouvimos nesse domingo.
Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque vós ouvistes as palavras dos meus lábios, porque quando eu gritei, vós me escutastes, aumentastes o vigor da minha alma. E a última estrofe para mim desse salmo é a mais bela. Olha só o que o salmista pede: Senhor, completai em mim a obra começada. Ó Senhor, a vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, Senhor, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Meus queridos, em nossas vidas, muitas coisas nós conseguimos realizar por nossa conta própria. E isso deve ser realizado. Se está ao seu alcance, vai lá e faça bem feito. Mas situações que não estarão aos nossos alcances de resolvê-las, elas vão bater a nossa porta. E aí nós devemos cantar esse salmo: esta obra inacabada, que minhas mãos não conseguiram acabar, Senhor, eu vos peço, não deixeis inacabada, porque a vossa bondade é para sempre. Entregue para Deus sempre aquilo que é a sua impossibilidade. É isso que Deus deseja receber todos os dias que nós estamos aqui reunidos em comunidade. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério e hoje reflitamos, queridos, como tem sido a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. Assim seja. Um instante de silêncio, pensemos um pouco nessa palavra de hoje.